A paz, irmãos. Mensagem de hoje, Epístola de Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele, outrora, havia prometido por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da descendência de Davi segundo a carne, e que foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor de seu nome, para a obediência da fé entre todas as nações, entre as quais sois também vós, chamados de Jesus Cristo. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco, porque desejo muito ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado convosco pela fé mútua, vossa e minha. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que, muitas vezes, me propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que, quanto a mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele é revelada a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo entendidas mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se tornaram vãos, em seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso, Deus os entregou à imundícia, pelos desejos dos corações deles, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram a criatura mais que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural por um que é contrário à natureza, semelhantemente os homens também, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa de seus erros. E assim com eles
rejeitaram o conhecimento de Deus. Deus, por sua vez, os entregou uma mente depravada para praticarem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, fornicação, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, odiando a Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem a sentença de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também têm prazer nos que a praticam. Portanto, é inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, quando julgas, porque naquilo em que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas, praticas as mesmas coisas. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que tais coisas praticam. E pensas tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas e, contudo, praticas também, que escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e a paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos contenciosos, que não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça, tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do gentio. Mas glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao gentio, pois Deus não faz acepções de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que debaixo da lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois não são justos diante de Deus os simples ouvidores da lei, mas os que praticam a lei serão justificados. Porque, quando os gentios, que não têm a lei, fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo a lei, são lei para si mesmos, pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Vê, tu és chamado judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, e conheces a sua vontade e aprova as coisas mais excelentes, sendo instruído pela lei. E estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens na lei a forma do conhecimento e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deves furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu, que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão é, na verdade,
proveitosa, se guardares a lei. Mas se tu é transgressor da lei, a tua circuncisão tem se tornado em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar a justiça da lei, porventura essa incircuncisão não será contada como circuncisão? E se o que por natureza é incircuncioso cumprir a lei, não te julgará a ti, que tem com a letra a circuncisão, é transgressor da lei? Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é incircuncisão a quem é somente carne, mas judeu é aquele que o interiormente é circuncisão, o que é do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Que vantagem, pois, tem o judeu? Ou qual proveito da circuncisão? Muito, em todo sentido, especialmente porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. E daí se algum deles não creram? Porventura a sua incredulidade anulará a fé de Deus? De modo nenhum. Antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Acaso é Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. De modo nenhum. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Mas, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda julgado como pecador? E em vez disso, como alguns caluniosamente afirmaram, que dizemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Pois que somos melhores do que eles? Não, de modo algum, pois já demonstramos que, tanto judeus como gentios, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas usam de engano. Veneno de serpentes está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos teus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável perante Deus. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele, pois mediante a lei há o conhecimento do pecado. Mas agora, a justiça de Deus, sem a lei, é manifesta, testemunhada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs como propriação pela fé no seu sangue, para declarar a sua justiça para a remissão dos pecados passados, mediante a tolerância de Deus, para declarar neste tempo presente a sua justiça, para que ele seja justo e também o justificador daquele que crê em Jesus. Onde então está a jactância? Foi excluída. Por que a lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus?
não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, o qual justificará a circuncisão pela fé, e mediante a fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, estabelecemos a lei. Que diremos, pois, que Abraão, nosso pai, segundo a carne, alcançou? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso foi contado como justiça para ele. Ora, ao que trabalha, a recompensa não é tida como graça, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é contada como justiça. Como também Davi descreve a bênção do homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: benditos aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bendito o homem a quem o Senhor não imputará o pecado. Vem esta bênção sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça. Como, pois, lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas sim na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé, que ele teve sendo ainda incircunciso, para que ele fosse o pai de todos os que creem, embora não sejam circuncidados, a fim de que a justiça também lhe seja imputada. E pai dos circuncisos, ao que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que ele teve sendo ainda incircunciso. Pois a promessa de que ele seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência pela lei, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é anulada e a promessa se torna sem efeito. Porque a lei opera a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja pela graça, a fim de que a promessa seja firme a toda descendência, não somente que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele em quem ele creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não sendo fraco na fé, não considerou seu próprio corpo já amortecido, tendo cerca de 100 anos, nem o amortecimento do ventre da Sara. Não vacilou diante da promessa de Deus pela incredulidade, antes foi forte na fé, dando glória a Deus, e estando plenamente convicto de que o que ele havia prometido era também poderoso para cumprir. Portanto, isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não é só por causa dele que está escrito que lhe foi imputado, mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, se crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e foi ressuscitado para a nossa justificação. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência,
e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Pois, quando ainda éramos fracos a seu tempo, Cristo morreu pelos ímpios, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que por um homem bom alguém ousa morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque até o tempo da lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado onde não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é assim como a ofensa, porque, se pela ofensa de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, foram abundantes para com muitos. O dom, entretanto, não é como a ofensa por um que pecou, porque o julgamento veio de um para a condenação, mas o dom gratuito é de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como pela ofensa de um veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também, pela justiça de um, veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Além disso, a lei entrou para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Como, pois, viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Porque, se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se estamos mortos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido,
de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer às suas paixões. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redividos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos, para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, embora tenham sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que vos foi entregue, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Porque, quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinheis, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive? Porque a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver, mas, se ele morrer, ela está livre da lei do marido. De sorte que, enquanto viver o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas, se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência, porquanto onde não há lei está morto o pecado. E outrora eu vivia sem a lei, mas assim que veio o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, esse achei que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento me enganou, e por ele me matou. De modo que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, o bom tornou-se morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, por meio do bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se manifestasse excessivamente maligno.
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Pois o que faço, não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que detesto, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, encontro uma lei que, ao querer fazer o bem, o mal está presente em mim, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei nos meus membros, que guerreia contra a lei do meu entendimento e me leva cativo à lei do pecado, que está em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças dou a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a minha mente, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, porquanto estava fraco pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e por causa do pecado, condenou na carne o pecado, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Porquanto a mente carnal é morte, mas a mente espiritual é vida e paz. Porque a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo não está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para temerdes novamente, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade,
mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativo da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, juntamente, geme e suporta dores até agora. E não somente ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque somos salvos pela esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que previamente conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.